Galera, então, fiz essa apresentação aqui de forma quase stand-up aqui, de falando brincando, né? Porque na verdade eu tenho um estudo que é um textão gigante, que ninguém aqui é da área de genética, muito menos eu sou da área de genética. Eu também não sou da área de educação física, eu sou da nutrição. Então eu prometo que eu trouxe slides bem curtinhos para a gente tentar entender esse textão gigante aqui e a gente ficar assim, ah, tá, agora entendi, né? É o objetivo. Então, polimorfismo dos genes ACE, ou ECA, tá, na tradução aqui do Brasil, AGT, BDKRB2 e ACN3, CK e perfil genético dos militares que se formam no COMANF, do período de 2018 e 2019, e a relação com a rabdomiólise. Tá, mas o que é isso? Acho que é o maior texto que vocês vão ver hoje aqui, né? Mas antes disso, minha carinha, né? Vou ter aqui, sou Luiz Patrick Carvalho Vilaverde, sou nutricionista especializado em nutrição clínica e esportiva, sou formado há 8 anos, trabalhei com futebol por mais de 3 anos, sou plantonista hospitalar, por isso que de vez em quando eu dou umas faltadas nas terças aqui, porque eu tenho que trabalhar nas terças também. Clínico e pesquisador do grupo Labimol, que é lá do outro lado aqui do corredor, que é o nosso grupo lá com o Diego, e que a nossa cabeça também, nosso estudo com a Marinha, é a Andrea, e a gente tem uma galerinha aqui que faz do mesmo grupo, né? Bom, então eu dividi assim bem, como eu falei, eu vou fazer bem enxuto, para não fazer algo muito complexo. Tópicos centrais: genética na atividade física, militarismo, preparo extremo, força ou resistência e o alerta à rabdomiólise. É simples assim. Mas vamos começar. Bom, genética e atividade física. Nós temos inúmeros genes, né? São mais de 100 mil. E aí, com vários artigos científicos, foram se afunilando para tentar entender quais genes têm alguma coisa a ver com atividade física, né? Em relação a ter mais força, ter mais resistência, aptidões e tudo mais. E hoje se sabe que existem não só esses 4 ali, que é o ACTN3, o ACE, ou ECA, a AGT e o BTKRB2, existem outros, mas esses 4 são muito bem estudados. Nós temos um grupo aí de genética lá em São Paulo também que só estuda isso, então a gente tem outros artigos lá que apontam que esses 4 são muito interessantes. Por quê? Porque a gente tem um sistema renina, angiotensina, aldosterona, e ele envolve essa questão entre o rim, a suprarrenal, da queda de pressão arterial, aumento de pressão arterial, e todos esses genes, eles têm um gene mais ativo ou não ativo. Então ele consegue fazer essa regulação da pressão arterial. E outras palavras também, ele consegue identificar se aquela pessoa ela tem mais aptidão para treinos de resistência, de resistido, ou para treinos mais de força. Tá? Lógico que não é uma matemática totalmente precisa. Você tem várias coisas que as pessoas... você não pode determinar, né? A alimentação vai determinar, o sono, a parte psicológica. Mas, por exemplo, só para vocês terem uma noção, o ACE, né, o ECA, você vê, por exemplo, atletas olímpicos de ponta tendo um gene específico ali para aquilo ali. Você vai afunilando para aquela situação ali. Então, para atividade física, esses 4 são muito, muito interessantes. Beleza? Então, acho que esse também é o slide mais complexo. Agora eu vou deixar bem curtinho. Bom, militarismo. Vocês viram no estudo ali da Cíntia, né? Nós estudamos ali o grupo que é o COMANF, é um curso de 8 meses aproximadamente, e ele é extremamente pesado. Eles colocam lá o militar para treinar para guerra, para sobrevivência e para missões de paz, como ela tinha dito. E nisso você tem ali 14 horas de marcha, você não tem uma alimentação que vai com você, né? Você tem ali uma ração, você pode beber água à vontade, mas assim, é um desgaste absurdo, né? Mas antes deles entrarem para essa parte dos biomas que é colocado esses indivíduos para esses ambientes, eles passam por várias provas e são eliminados por uma outra patente, né? E isso é bem interessante. Por que eles são eliminados, né? Quais são as valências que fazem eles serem eliminados? Então você começa com um grupo de quase 90 atletas, a gente chama de atletas táticos, né? Mas 90 soldados, e terminaria, por exemplo, esses 2 anos terminou com 17. Começou acho que com 86, 87, enfim. Foram eliminados muitos, outros tiveram um problema que foram parar no hospital, enfim, tiveram algumas outras situações complicadas. E aí, o que acontece? Nesses genes que eu mostrei ali para vocês, eu consigo identificar de uma forma bem grosseira, para não ficar tão abusiva, só temos 8 minutos, se aquele indivíduo tem uma aptidão maior para treinos de resistência, mais resistidos, ou de força. E aí, para nossa surpresa, a maioria dos desistentes reprovados, eles tinham um equilíbrio entre as duas coisas. Legal. E os finalistas eram mais de força.
Né? Você fala assim, pô, mas o cara vai fazer ali 14 horas de marcha, não deve ser de resistência? Pegando tudo que eles fizeram, já tipo, de folha de exercício que eles fizeram, eu mostrei isso para alguns educadores físicos, eles falaram assim, caraca, isso aqui é muito absurdo. Por quê? Você precisa de resistência, mas precisa de força dentro da resistência. Então parece que os soldados que tinham mais aptidões de força, até mais massa muscular, mas enfim, mais força, eles se saíram um pouco melhor. E aí desses genes que eu apontei, o ACTN3 aparentemente está sendo um diferencial em relação à caracterização, né, desses grupos que iniciou até os finalistas. Nosso grupo, né, tem mais gente que estuda genética, tá olhando outros genes com outra situação, que é por conta da rabdomiólise. Né? Então, esse slide aqui eu só botei porque eu tenho que fazer ainda uma ligação final no meu artigo, ligando os genes e a secar, e se é possível prevenir a questão da rabdomiólise. Né? Porque a nossa amostra, na verdade, a nossa CK, ela varia até uns 200 mais ou menos. Só que na amostra a gente tem amostra acima de 7 mil. A gente tem 3 casos acima de 20 mil. E a gente tem um caso acima de 80 mil na CK, creatina fosfoquinase. Ou seja, o sangue desse indivíduo está quase um lodo de proteína lá. Então é meio complicado. Então a gente está tentando entender como esses genes eles conseguem bater com essa situação e a gente prevenir mortes, né, que é o nosso cargo principal. E lógico que nosso artigo está sendo fragmentado em outros pontos em relação a rabdomiólise como o fator determinante, né? Mas é basicamente isso. É isso aí.